Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na nossa série Ganhe Coragem. Vencer a guerra contra o seu medo. Contra os nossos medos, né? Vamos orar. Ó poderoso Deus, vem, Senhor, e manifesta o teu poder. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha nos dar discernimento nesse dia. Pelo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha o que diz para nós aqui em 1 Samuel 17:1. É a guerra entre os israelitas e os filisteus. Olha só. Os filisteus juntaram-se aos arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azecá, no termo de Damim. Porém, Saul e os seus homens de Israel se juntaram, acamparam no vale de Carvalho e ordenaram que a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam do outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial um dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados, um palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia na couraça de escamas, e era o peso de couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, num escudo de bronze aonde os seus ombros, e as hastes da sua lança eram um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e o parou e clamou às companhias de Israel e disse, para que saísse e ordenasse a batalha. Não sou eu, filisteus, a vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis vossos servos e nos servireis. Dizei mais, os filisteus, hoje desafio as companhias de Israel e de Saul, dizendo, dá-me homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul, todo Israel, essas palavras, filisteus espantaram e temeram-se muito. Samuel 17:32-50. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, o teu servo irá peleja contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu, não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda é um moço e ele é um homem de guerra, desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul, teu servo, apresentava as ovelhas do teu pai, e vinha um leão e um urso, e eu tomava a ovelha do teu rebanho. Ia sair após ele, e o feria, e o levava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como um urso, assim será o incircunciso filisteu, um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão, do urso, ele me livrará da mão deste filisteus. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor será contigo. E Saul vestiu a Davi com suas vestes, pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu com a couraça. A Davi cingiu uma espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém não havia experimentado. Então disse a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi tirou sobre si, tomou o cajado na mão, escolheu para si 5 cestos do ribeiro e pôs no alforje. E trazia, a saber, surrão, lançou na mão da sua funda e foi chegando ao filisteus. O filisteu também vinha, chegando a Davi, e levantava o escudo, ia diante dele, e olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou, porquanto era jovem, rubro, gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse-lhe mais o filisteu a Davi, vem a mim, darei a tua carne aos aves do céu, às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo,
Eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus do exército de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo eu ferirei-te, te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial filisteu darei hoje mesmo as aves dos céus, as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele entrega-nos na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu a combate, a encontrar com o filisteu. Davi meteu a mão na forja, tomou dali uma pedra com a funda, ele atirou, e o feriu o filisteu. E a pedra lhe cavou a testa, caiu sobre o seu rosto, e assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e uma pedra. E feriu o filisteu, matou com Davi a sua espada na mão. Veja aqui essa passagem muito forte, Samuel 17. Ela vai dizer de um garoto, de um jovem, aonde tinha um exército muito grande. Aonde estava o exército de Israel para lutar contra os filisteus. Veja que o exército já havia lutado, já havia ganhado várias batalhas. Mas essa era uma guerra especial. Estava 40 dias a todo aquele povo de Israel com medo, todo aquele povo tremendo medo. Mas Davi chega, desacreditado pelos seus irmãos. Os irmãos questionam: de onde deixaste as tuas poucas ovelhas? Desacreditado pelo rei. Olha, você é jovem, você não é homem de guerra. Desacreditado por Golias, que fala: você é um garoto, quem é você? Olha, às vezes nós temos que olhar para trás, para seguir para a frente. Olha, você ouviu falar dessa história que acabamos de mencionar, Davi e Golias no Antigo Testamento. Se você não viu, leia 1 Samuel 17. Veja que é uma história poderosa, é uma história muito poderosa, divertida, que cresce, que nós crescemos ouvindo essa história. Muitas crianças adoram aprender sobre o jovem Davi, derrotando o enorme chamado Golias. Quando Davi falou e disse que iria lutar contra Golias, todos riram dele, incluindo a seus próprios irmãos. Davi era um jovem cheio de fé, sabia que ele não algo que ele não sabia era a fidelidade dele com Deus. Nunca se esqueça que servimos um Deus maravilhoso. O nosso inimigo teme a sua presença, a presença de Deus. Veja que na passagem da Escritura, o jovem Davi se referiu aos tempos em que havia matado os leão, urso, cuidado das ovelhas, cabras do seu pai. Ele declarou que mesmo Deus que resgatou ele das garras do leão, também resgataria ele da mão de Golias. Você se vê em Davi? Você se vê em Davi que olha para trás e viu impulsionando, corajando para avançar? Davi olhou o que Deus fez na vida dele, para olhar para frente e falar assim: não, de todas as batalhas Deus foi comigo, de todas as batalhas Deus estava comigo. Quantas vezes Deus já te salvou? Quantas vezes Ele veio até você? Quantas vezes Ele consolou você e te fortaleceu? Olhe para trás, em seguida avance a confiança. Quando Davi se levantou, o gigante ele caiu, porque Davi ele não colocou a sua capacidade humana nos seus braços, na sua força. Ele falou: olha aqui, Golias, você vem comigo com espada, com escudo. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai dizer para a sua luta, para o seu medo: olha, eu vou lutar contra você em nome do meu Deus, do Senhor dos Exércitos. E esse medo vai cair, esse medo vai bater por retirada, porque o nosso Deus é grande e soberano. Você vai dizer para a sua enfermidade, para a sua doença: em nome do Deus de Davi, em nome do Deus de Israel, em nome do Deus do exército vivo, que essa doença caia por retirada agora. Vamos orar. Ó poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, que esta pessoa seja curada, liberta de toda enfermidade, de todo medo, de toda angústia, de toda preocupação. Manifesta, ó Pai Todo-Poderoso, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de todos, Pai. Derrama da Tua unção, do Teu poder, da Tua misericórdia, ó poderoso Deus de Israel. Eu te peço em nome de Jesus. Amém,
E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe a sua vida. Amém.